A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Graças dou pela vida de cada um de vocês. Espero que cada um esteja bem, que Deus abençoe cada um de vocês com saúde, muita paz. Amém? Hoje, o nosso devocional está em Josué, capítulo 1, verso 8. Um dos mandamentos que Jesus tem nos dado e que Deus tem nos dado desde os primórdios é meditar na palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Então, eu pergunto a você, você tem lido a Bíblia? Você tem pregado o Evangelho? Você tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite? Então, como disse, hoje o nosso devocional está no livro de Josué, capítulo 1, verso 8. É pequeno, assim diz a palavra do Senhor. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e terra e de todo o universo, te damos graças, Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra chegou até nós, ó Pai. Em nome de Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo e fale aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, ó Pai. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar o devocional com a primeira parte desse versículo, tá? Desse verso. A primeira parte diz: não cesse de falar deste livro da lei. Aqui ele está se referindo ao livro de Deuteronômio. Hoje, nós não vivemos mais debaixo da lei como ele está falando, porque naquela época eles viviam debaixo das leis que Deus havia passado através de Moisés. Então, se nós hoje não estamos debaixo da lei, como que nós podemos trazer isso para os nossos dias, para os dias de hoje? Então, primeiramente, nós precisamos entender que quando lemos o Antigo Testamento, ele está apontando para Cristo Jesus. E o Novo Testamento, ele fala das boas novas. O Novo Testamento fala do Messias, que era aguardado durante o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento é uma sombra de Cristo, é uma sombra do que haveria de vir. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa judaica deveria ser um cordeiro perfeito. Esse cordeiro perfeito, sem defeito, se refere a Cristo. Cristo é o cordeiro imaculado, é o cordeiro sem pecado, perfeito e sem nenhum defeito, que sofreria o último sacrifício por nós, pecadores. Então, quando Cristo foi crucificado, nós deixamos de viver debaixo da lei mosaica, porque por nós mesmos nós não teríamos a capacidade de cumprir nenhum dos mandamentos da lei. Nós precisamos de Cristo. Somente através de Cristo, o Cordeiro perfeito e sem pecado, é que podemos ter acesso ao Pai e perdão dos nossos pecados. Então, quando Josué diz para não cessar de falar do livro da lei, podemos trazer para a nossa realidade e dizer que é para não cessarmos de falar das boas novas, não parar de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, não parar de pregar o Evangelho que Cristo nos deixou. Tantas e tantas pessoas que estão perdidas nesse mundo, que estão sob domínio de Satanás, essas pessoas precisam ser libertas da prática do pecado. Essas pessoas precisam reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador e Libertador de suas vidas. Por isso, precisamos pregar o Evangelho por onde andarmos. Por isso, precisamos viver vidas cristãs exemplares. Pois através do exemplo de nossas vidas, nós também estamos pregando o Evangelho ao próximo. Então, precisamos pregar as boas novas, não cessar de pregar as boas novas ao mundo que está perdido. Amém? A segunda parte desse verso vai dizer: pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Nós não devemos apenas pregar o Evangelho, nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, de dia e de noite. Afinal, se você não ler a palavra de Deus
se você não entender o que ela está dizendo, como que nós podemos pregar o evangelho ao próximo? Me diga, se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não meditamos e nos esforçamos para ler a palavra de Deus, como podemos viver e seguir o evangelho? Sem ler, não tem jeito, meus irmãos. Então, sem meditar na palavra, não tem jeito. A Bíblia, ela não foi feita para ficar de enfeite. A Bíblia não foi feita para ficar lá aberta no Salmo 119, como já disse aqui algumas vezes. Ela foi feita para ser lida todos os dias. Nós devemos ler a Bíblia conjuntamente com a oração, pedindo sabedoria a Deus para dar entendimento da palavra dele. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, meus irmãos. Assim, como nós não conseguimos viver sem a água, sem o alimento, sem o arroz e feijão, o nosso espírito também não consegue viver e nem se manter saudável sem a palavra de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, quando entendemos o que a palavra tem a nos dizer, vivemos de uma forma onde não seremos enganados também pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Quando estamos alicerçados aqui, na palavra de Deus, saberemos quando estão pregando um falso evangelho para nós. Então, para pregar o evangelho, é preciso meditar na palavra de dia e de noite. Amém? A próxima continuação desse versículo vai dizer: para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Jesus deixou vários ensinamentos. Esses ensinamentos não estão na Bíblia também, não estão na palavra de enfeite. Eles foram feitos para serem seguidos. A Bíblia nos traz instruções de como deve ser a vida de um cristão, como um cristão deve se portar. E por último, o verso termina dizendo: então você prosperará e serás bem-sucedido, e será bem-sucedido. Muitas pessoas usam esse verso e focam apenas nessa última parte. O ser próspero não quer dizer que você será próspero financeiramente, como muitas pessoas usam esse verso e muitas pessoas falam. O ser próspero aqui é ser próspero espiritualmente. Deus pode te prosperar de forma material, de forma financeira? Pode sim. Deus pode tudo, meus irmãos, mas devemos nos lembrar que o buscar a Deus não deve ser para ter benefícios financeiros. Buscar a Deus deve ser de coração aberto, de coração puro. Deus quer arrependimento, Deus quer corações quebrantados de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, você vai ser próspero e bem-sucedido? Sim, espiritualmente, tenha certeza disso. Se você for próspero financeiramente, amém, foi um bônus. Mas ser próspero espiritualmente é suficiente. Amém? E para terminar o nosso devocional, o Salmo 1, versos de 1 a 3, descreve como é a vida daquele que lê a palavra de Deus de dia e de noite, aquele que medita na palavra de dia e de noite. Então vamos ler. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Então, aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, que meditam no evangelho de Deus de dia e de noite, e têm o seu prazer na palavra de Deus, são aqueles que ouvem os conselhos de Deus e não os conselhos dos ímpios. São aqueles que andam no caminho da cruz e não no caminho das trevas. São aqueles que buscam a Deus de todo o coração, de coração aberto. São aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Essas pessoas são como árvores plantadas em solos férteis e cheios de água. São pessoas que dão frutos para o reino de Deus. São pessoas que são abençoadas por Deus e serão bem-sucedidas, porque têm o alicerce em Deus e não nas coisas desse mundo. Amém? Então, meus irmãos, eu peço para que vocês orem. Orem todos os dias.
Leiam a Bíblia todos os dias. Orem para que Deus lhes dê sabedoria para ler a palavra, para ter sabedoria para interpretar a palavra. Ore para que Deus lhe dê a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo ao próximo. Ore para que você possa estar firme na palavra de Deus, para que você possa estar firme na rocha que é Cristo Jesus. Ore para que você possa dar frutos para o reino de Deus, para que você seja próspero espiritualmente. Amém, meus irmãos? Até o próximo devocional, se assim o bondoso Deus permitir. Deus conosco sempre. Amém?